Olá! Nesse vídeo vamos solucionar algumas equações de segundo grau. Então, como é que a gente soluciona a equação? Encontrando as raízes, que são os valores que x pode ser substituído para que essa equação seja verdadeira, ou seja, que valor eu posso trocar x para que no final tudo isso dê igual a zero. E como é que nós encontramos o valor das raízes? Através da fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. X vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz do delta, sobre 2a. Sempre que você vê uma questão dessa, olhe para o seu delta, porque ele é quem vai dizer como serão as suas raízes. Ele vai discriminar como serão as suas raízes. Então, a fórmula para encontrarmos o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é A, B e C na história? A sempre é o número que está multiplicando o x ao quadrado. B é o número que está multiplicando o x. E C é o nosso terceiro número da equação, ok? Então, vamos encontrar primeiro o delta. B ao quadrado. Então, temos menos 8 ao quadrado menos 4, que multiplica o nosso A. Quem é o A? É o número 2, que multiplica o nosso C. Quem é o C? É o número 8. Então, nós temos menos 8 ao quadrado. Nosso delta é igual a menos 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes 2, 8, vezes 8, 8 vezes 8, 64. Isso é a mesma coisa que zero. Nesse caso, nós encontramos um delta nulo. Então, vamos substituir esse delta na nossa fórmula de Bhaskara. Menos b. Menos, o b é menos 8, mais ou menos raiz quadrada do nosso delta, que já encontramos, dividido por 2 vezes a, que é 2. Então, nossa primeira raiz, x', vai ser menos com menos dá mais, é igual a 8, mais raiz de 0 sobre 4. E o nosso x, duas linhas, nossa outra raiz vai ser 8 menos raiz de 0 sobre 4. Como raiz de 0 é 0, então 8 mais 0 dividido por 4 é a mesma coisa que 8 menos 0 dividido por 4. Então, a gente tem aqui que x' vai ser igual a x duas linhas, que vai ser igual a 8 dividido por 4, que é igual a 2. Nesse caso, nós temos uma raiz real. A nossa raiz real é 2. E eu vou ter uma única raiz real, já que as nossas duas opções são o mesmo número. Então, é uma única raiz real. No caso, que o nosso delta foi nulo, zero. Agora, vamos aqui para um outro caso. Novamente, para solucionar a equação de segundo grau, a gente usa aqui a fórmula de Bhaskara. Então, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes A. Ok. Já sabemos que o nosso A é o primeiro elemento, o B é o segundo elemento e o C é o terceiro elemento. Quando não vemos nada aqui, significa que está sendo multiplicado por 1. Então, vamos calcular o nosso delta. O delta vai ser b ao quadrado menos 4ac
Nesse caso, o delta vai ser igual a b ao quadrado, vai ser 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que é 1, que multiplica c, que é 6. Nesse caso, o nosso delta vai ser 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 6. 4 vezes 6, 24. Então, o nosso delta vai ser 16 menos 24, e vai dar menos 8. Aqui nós tivemos um delta negativo. Vamos substituir lá na nossa fórmula de Bhaskara. Então, a gente vai ter que x é igual a menos b. Então, vai ficar menos 4, mais ou menos, raiz quadrada do nosso delta, que é menos 8, dividido por 2 vezes a, que vai ser 1. Então, nosso x' vai ser igual a menos 4 mais raiz de menos 8 dividido por 2. E o nosso x, duas linhas, vai ser menos 4 menos raiz quadrada de menos 8 sobre 2. Então, veja que no caso do delta negativo, eu encontrei aqui duas raízes complexas. Okay? Aqui nós temos uma única raiz real. Nesse caso, com o nosso delta negativo, encontrei duas raízes complexas. Afinal, ficou uma raiz quadrada de um número negativo. Próximo exemplo. Vamos calcular nossa fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Vamos calcular o nosso delta. O delta é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Substituindo os números aqui da nossa equação. B ao quadrado. O B é 8, o C é 2 e o A é 1 que multiplica x ao quadrado. Então, B ao quadrado é menos 8 ao quadrado, menos 4 que multiplica A, que é 1, que multiplica C, que é 2. Então, aqui o nosso delta vai ser menos 8 ao quadrado, que dá 64, menos 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. 64 menos 8. O nosso delta vai ser igual a 56. Substituindo na nossa fórmula de Bhaskara, a gente fica aqui. X é igual a menos b, menos 8, menos 8, mais ou menos, raiz quadrada do delta, que é 56, sobre 2a, que é quem? 1. 2 vezes 1. Substituindo, a gente tem que o x' vai ser menos com menos dá mais, 8, mais raiz de 56, tudo isso dividido por 2. E x, duas linhas, vai ser 8, menos raiz de 56, dividido por 2. Nesse caso, que nós tivemos um delta positivo, nós tivemos duas raízes reais distintas. Então, no primeiro caso, delta nulo, delta zero, uma única raiz real. No segundo caso, um delta negativo, nós tivemos raízes complexas. E no terceiro caso, um delta positivo, nós tivemos duas raízes reais distintas.
Como é o gráfico de uma equação do segundo grau? O gráfico de uma equação do segundo grau é uma parábola. Agora, acontece que essa parábola pode ser virada para cima, ou essa parábola pode ser virada para baixo. Quem define se a parábola vai ser carinha feliz ou carinha triste é o valor de A. Então, para um valor de A maior que zero, ou seja, um A positivo, nós temos carinha feliz. Para o valor de A menor que zero, nós temos carinha triste. Se a questão pedir para você encontrar um valor máximo ou mínimo, nós estamos falando exatamente desse pontinho que a parábola encosta no gráfico. No caso de uma parábola positiva, um A maior que zero, a gente tem um valor mínimo, é o valor mais baixo. E no caso de uma parábola negativa, carinha triste, nós temos um valor máximo. E como é que a gente calcula esse valor? Através dessa equação. 2 vezes A x mais b igual a zero. Pronto, então com esse valor 2ax mais b igual a zero, eu descubro qual é o valor máximo ou mínimo da minha equação. Pegando aqui a nossa primeira equação, a gente tem um a maior que zero. Então, a gente tem carinha feliz. Sabemos que a parábola dessa equação vai ser carinha feliz. A maior que zero. Queremos encontrar o ponto mínimo, o ponto mais baixo dessa parábola. Então, jogamos nessa fórmula. 2, que multiplica A, nesse caso o A é 2, x mais o B, menos 8, igual a zero. Solucionando essa equação, nós temos que 4x mais com menos vai dar menos 8, é igual a zero. 4x igual, eu passo esse 8 para o outro lado, igual a 8, ele mudou o sinal. E agora eu passo esse 4 dividindo. Então, o x vai ser 8, é igual a 8 dividido por 4. Então, o meu x vai ser igual a 8 dividido por 4, 2. Encontramos o nosso valor mínimo dessa equação. Como dever de casa, agora vocês vão ter que calcular o valor mínimo ou máximo das equações restantes, ok? Dessa aqui e dessa aqui. Bom dever de casa!